Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, abençoe a história da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Vivendo pela Fé. A palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, por que estou agindo dessa forma? Porque o assim diz o Senhor disse, e pela fé eu acredito na palavra do Senhor. Isso é viver pela fé. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Isso é fé. Confiança em Deus, custe o que custar. Mesmo que o Jean tenha dito algo e o Jean você tenha por confiança, é contrário à palavra de Deus, você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Fé é a confiança em Deus. E diante da dúvida e da incredulidade, como devo agir? Oração e Bíblia. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, Deus é o mais interessado em se revelar. É um pai próximo. Então, falo com ele através da oração. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus fala comigo principalmente através da palavra de Cristo, a Bíblia. Percebe? Diante da dúvida e incredulidade, oração e Bíblia. Por mais que disfarcem, a verdadeira causa de incredulidade é, em muitos casos, o amor do pecado. Os ensinos e restrições da palavra de Deus não agradam ao coração orgulhoso amante do pecado. E os que não se sentem dispostos a obedecer-lhe aos preceitos estão prontos a pôr-lhe em dúvida a autoridade. Então, não quero deixar o pecado. O que eu faço diante da palavra do Senhor? Eu acabo relacionando ela à dúvida. E dessa forma, eu continuo em pecado. Essa não é a vontade de Deus. Bem-aventurados são os que não viram e creram, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé anda junto com as obras. A Bíblia não separa. Temos que apresentar a lei e o evangelho juntos, pois eles andam de mãos dadas. Adiantando-se um pouco, então agora vamos ver alguns exemplos de pessoas reais e bíblicas que agiram pela fé. Primeiro exemplo, Jesus. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus se sujeitou à vontade do Pai. Ele fez isso pela fé ao Pai. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, aqueles que vivem no tempo do fim, o Apocalipse dá a eles duas características: guardam os mandamentos de Deus
E a mesma fé que Jesus tinha, eles também têm. A fé de Jesus. Ou eles também têm fé na pessoa de Jesus. Fé em Jesus. Outro exemplo de uma pessoa real, Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por que fazer dessa forma? Por que um cordeiro, um animal, ser sacrificado? Porque o assim diz o Senhor disse que deve ser dessa forma. Aquele animal sem defeito representa o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então Abel agiu pela fé na palavra de Deus. Outro exemplo, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ele não via aquilo, mas pela fé no assim diz o Senhor, ele preparou a arca. Então também devemos agir como Noé, pela fé. Outro exemplo, Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ele partiu pela fé. Percebe? A fé e as obras, elas sempre andam juntas. E a fé é baseada numa pessoa, Jesus Cristo. Outro exemplo, Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, ele agiu pela fé e liderou o povo até a entrada de Canaã. Justificados, nós também somos pela fé. O que significa ser justificado? Perdoado. Perdoados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não apenas somos justificados, a cada momento que vamos a Deus em nome de Jesus pedindo perdão. Então a justificação lá pode acontecer várias vezes no único dia, mas nós também somos santificados pela fé. Para lhe abrir-lhes os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver pela fé. Justificados pela fé, santificados pela fé, vivendo pela fé. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum, humilhando o coração. Tinham que se esvaziar de si mesmos e encher-se com o Espírito e poder de Deus. Uma fé que leva a pessoa com inteira confiança nele, consagrando-se sem reservas à sua obra. Fé é entregar nossa vida de maneira completa nas mãos do Senhor. Lembra? Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Eu e você devemos e podemos viver pela fé. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a agirmos pela fé em Tua palavra e seguirmos o exemplo de Jesus, que mesmo diante de desafio gigantesco, preferiu agir conforme a vontade do Senhor. E a nossa fé seja materializada por obras de acordo com a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.